Hoje vamos explorar um momento marcante do século XX, o Projeto Manhattan, um experimento científico que poderia ter mudado tudo. Em 1945, os cientistas estavam diante de um dilema ético e científico. O que exatamente era o Projeto Manhattan? O projeto tinha como objetivo desenvolver a primeira bomba atômica. Mas como essa ideia nasceu? Em um período de guerra e tensão, as razões para a corrida armamentista eram complexas. Vamos entender o contexto. Os cientistas envolvidos eram luminares, como Oppenheimer e Fermi, mas quais pensamentos os atormentavam? A ideia de criar uma arma de destruição em massa levantava questões morais. E isso importa por quê? Porque isso importa. A resposta se revela ao olharmos para as consequências do uso da bomba atômica que alteraram a geopolítica global. Após o lançamento das duas bombas, Hiroshima e Nagasaki, testemunhamos a devastação e a morte em larga escala. Essas cidades tornaram-se símbolos da destruição, levantando questões sobre a ética do uso da força extrema em guerras. O debate sobre a moralidade do uso da bomba persistiu entre historiadores e filósofos, refletindo profundos dilemas éticos. Um exemplo é a expressão de John Hersey, que em seu livro Hiroshima retratou vidas afetadas pela tragédia. O que Hersey fez foi humanizar a estatística, trazendo à luz os rostos e histórias que estavam atrás da dor. Essas narrativas pessoais nos ajudam a entender o impacto da guerra além das cifras e números frios. E aqui podemos ver a história se desdobrando, mostrando como a bomba atômica influenciou a política da Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética entraram em uma corrida armamentista, marcada pelo medo e desconfiômetro. As consequências éticas e as memórias das bombas ainda ecoam nas discussões contemporâneas sobre armamentos nucleares. Essa reverberação nos ensina que o passado tem um papel ativo nas decisões e debates atuais sobre segurança global. A memória da bomba atômica nos invita a refletir sobre a responsabilidade que temos de evitar novos conflitos. A memória da bomba atômica nos invita a refletir sobre a responsabilidade que temos de evitar novos conflitos. Mas o que os cientistas realmente temiam? Entre eles, alguns levantaram uma preocupação alarmante: a possibilidade de que a explosão pudesse causar uma reação em cadeia. Isso levantou uma questão intrigante: o que aconteceria se a energia liberada queimasse a atmosfera da Terra? Esse temor não parecia apenas uma ficção científica. Os físicos analisaram as variáveis envolvidas. Um dos físicos, Edward Teller, argumentou que a chance de ignição era real, se não muito alta. Por outro lado, outros cientistas calcularam que os riscos eram mínimos, quase nulos. Esse debate levava a um clima tenso na equipe, onde a incerteza pairava como uma nuvem carregada. Muitos cientistas se perguntavam até onde deveríamos ir em busca do conhecimento. Um dilema ético surgiu: a busca pelo progresso valia o risco potencial de destruição total. Esse questionamento refletia uma luta interna entre o desejo por avanço e o medo das consequências. Curiosamente, esses dilemas não eram novos na história da ciência. Outros cientistas ao longo da história também enfrentaram questionamentos éticos em suas pesquisas. Por exemplo, as experiências de Galileu e sua defesa do heliocentrismo desafiaram a ordem estabelecida. Os desafios éticos são parte do desenvolvimento científico, como um fio condutor da história. Na era dos átomos, esses dilemas se intensificaram, especialmente com as guerras mundiais. O uso da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki trouxe à tona esse debate na sociedade. As consequências daquela decisão ainda reverberam nas discussões sobre o uso de armamentos nucleares. Assim, a ciência está sempre entrelaçada com a ética e os cientistas devem avaliar suas ações. Recapitulando, as decisões que tomamos hoje moldam o futuro que vivemos amanhã, e essa responsabilidade é ainda mais urgente quando a questão é nuclear. Hoje em dia, as questões nucleares continuam presentes em geopolíticas e debates públicos. E entre os debates, a dúvida persiste até onde devemos ir para garantir a segurança. Essa história nos ensina que a ciência é uma ferramenta poderosa, mas também perigosa. Em resumo, o passado é um espelho que reflete decisões cruciais, mostrando sua complexidade. No instante da explosão, uma onda de luz ofuscante iluminou o deserto do Novo México, marcando o início de um novo capítulo da ciência. Os cientistas, inicialmente em choque, começaram a discutir os dados do teste, medindo a intensidade da onda de choque. As reações eram mistas: alívio pela segurança, mas também temor pelo poder nuclear da energia nuclear. Um dos cientistas, Robert Oppenheimer, citou versos sagrados, refletindo a dualidade do avanço tecnológico. Discutiram-se as implicações morais e a responsabilidade de utilizar tal poder, criando um tenso debate entre os cientistas.
Nesse contexto, a humanidade se perguntava: o progresso científico justifica os riscos éticos envolvidos? A explosão não foi apenas um sucesso técnico, mas um catalisador para debates sobre a paz e a guerra nuclear no século XX. Enquanto observavam os resultados, muitos questionaram se a humanidade estava pronta para tal poder destrutivo. O teste gerou uma pressão crescente por regulamentações no uso da energia nuclear, refletindo nas políticas internacionais. O eco da explosão ressoou em reuniões políticas, influenciando tratados que buscavam prevenir um futuro apocalíptico. Viram também a necessidade de educar o público, preparando a sociedade para os desafios da nova era nuclear. Essas experiências moldaram nosso entendimento sobre ciência e ética, revelando a complexidade do conhecimento humano. As discussões sobre ética e ciência continuam, destacando a responsabilidade que os cientistas têm em suas descobertas. Um dos cientistas destaca que os poderes da energia nuclear podem ser usados para curar doenças, fomentando debates acalorados. Essa conversa revela a profunda ambivalência sobre como as invenções científicas devem ser utilizadas na sociedade. Um colega sugere a necessidade de criar uma estrutura global que regule o uso da energia nuclear responsável. Essas narrativas nos convidam a refletir como podemos equilibrar inovação e segurança em ciência. Assim, vemos que a história nos mostra a complexidade das escolhas feitas na fronteira do desconhecido.